E aí, pessoal? Vocês já pararam para pensar que, talvez, a chave para aquela vida que a gente tanto sonha, aquela vida mais leve, produtiva e cheia de significado, não esteja em grandes revoluções, mas sim nos pequenos e quase invisíveis atos que a gente repete todos os dias? Parece loucura, eu sei. E se eu te dissesse que a sua rotina, essa mesma rotina que às vezes parece tão monótona e cansativa, pode ser a maior inimiga ou a maior aliada para sua felicidade? Pois é, ela pode. Mas calma, porque a gente vai mergulhar fundo nisso. E prometo te mostrar algo que talvez ninguém tenha te contado sobre a ciência por trás dos hábitos. E de quebra, vamos desmistificar essa ideia de que uma vida extraordinária é só para super-heróis. A verdade é que ela é feita de tijolos. E esses tijolos são seus hábitos. Antes de mais nada, e para a gente ter certeza de que essa jornada será épica, eu quero te fazer um pedido. Se você já parou para pensar que algo na sua vida precisa mudar, mas ainda não sabe por onde começar, faça parte da nossa comunidade. É só clicar no botão de inscrever-se e deixar o seu like. Acredite, isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas que, assim como você, estão buscando viver melhor agora. Acredite, é de graça e eu te garanto que você não vai se arrepender. E a gente aqui, com essa nossa pressa infinita, tentando encaixar 1000 coisas em 24 horas. Trabalhamos, estudamos, cuidamos da casa, dos filhos e ainda temos que ser fit, saudáveis, felizes e ter uma vida social ativa. Ufa, só de falar dá um cansaço. E aí, o que acontece? A gente vive no modo automático. Acorda, pega o celular, rola o feed, levanta apressado, toma um café correndo, enfrenta o trânsito e quando vê, o dia já foi. E a sensação de que nada de realmente importante aconteceu é quase palpável. A gente se sente como um hamster correndo na roda, sem sair do lugar. A ironia é que, nesse ritmo frenético, a gente se esquece de que o tempo é o nosso recurso mais valioso. E a forma como a gente o utiliza é o que define a qualidade da nossa vida. A neurociência, essa área fascinante que estuda o nosso cérebro, tem uma explicação para tudo isso. E ela é mais simples do que a gente imagina. Nossos hábitos não são apenas ações repetidas. Eles são atalhos neurais. O cérebro, em sua infinita sabedoria e preguiça, adora economizar energia. Quando a gente repete uma tarefa, o cérebro cria uma rota, como um atalho no GPS. E depois de um tempo, essa rota fica tão bem estabelecida que a gente não precisa mais pensar para seguir por ela. É por isso que você consegue escovar os dentes, amarrar os sapatos ou dirigir o carro sem pensar conscientemente em cada movimento. E aí vem a grande sacada. Se o seu cérebro já está programado para seguir atalhos, por que não criar atalhos que te levem para onde você quer ir? E em vez de atalhos que te levam para a procrastinação, para o sedentarismo ou para a má alimentação. Que tal criar rotinas que te impulsionem em direção aos seus objetivos? É sobre isso que a gente vai falar. Não é sobre fazer mais, mas sobre fazer o que importa, de forma consistente e com menos esforço. E isso começa com a sua rotina matinal. A forma como você começa o seu dia é o que dita o tom para as próximas horas. E se a gente está sempre correndo para começar o dia, já começamos perdendo a corrida. Mas como mudar isso? Afinal, a gente não tem tempo nem para respirar direito, e aí que entra a beleza do micro-hábito. Não se trata de acordar 5 horas da manhã para meditar por 1 hora e depois fazer yoga. Calma lá, isso é para os ninjas da rotina. A gente vai começar com passos de bebê. Que tal se comprometer a beber um copo de água assim que acordar, antes mesmo de tocar no celular? Ou então, em vez de rolar o feed por 15 minutos, que tal passar 5 minutos anotando 3 coisas pelas quais você é grato? Parece pouco, eu sei, mas a consistência desses pequenos atos tem um efeito cumulativo gigantesco. A matemática é simples, mas poderosa. Se você fizer uma mudança de 1% por dia, em um ano você será 37 vezes melhor do que era. Eu repito, 37 vezes. E a gente está falando de mudanças pequenas, quase imperceptíveis, que se tornam hábitos e depois se tornam parte de quem você é. A verdade é que as pessoas de sucesso não são super-humanas.
Elas apenas entenderam o poder dos hábitos e criaram rotinas que trabalham a favor delas. Elas sabem que o sucesso não é um evento, é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Pense em um atleta olímpico. Você acha que ele se torna campeão em um dia? Não, ele treina todos os dias, com consistência e disciplina, repetindo os mesmos movimentos à exaustão até que se tornem automáticos. A diferença entre um campeão e os outros é a rotina. É a disciplina de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a motivação falha. E para nós, a vida é o nosso campo de treinamento. Então, por que a gente procrastina tanto? Porque nosso cérebro é preguiçoso e adora o que é fácil e imediato. E um hábito ruim é sempre mais fácil de manter do que um hábito bom. Pense em comer um hambúrguer em vez de cozinhar uma salada. A recompensa é imediata, mas a longo prazo os resultados são desastrosos. O segredo é tornar o hábito bom mais atraente e o hábito ruim mais difícil. Que tal deixar a roupa da academia pronta na noite anterior? Ou então deixar a carteira na gaveta para evitar gastar com besteira? A gente vai falar mais sobre esses truques psicológicos. A vida extraordinária não é uma linha de chegada, é o processo, o caminho que a gente percorre. E esse caminho é pavimentado pelos nossos hábitos. Então, a pergunta que eu te faço é: qual hábito você vai começar a construir hoje para pavimentar o caminho para a vida que você sonha? Pense nisso e deixe sua resposta nos comentários. O que você vai começar a fazer hoje? E essa é só a ponta do iceberg. Na próxima parte, a gente vai mergulhar nos 3 pilares de uma rotina poderosa que nutre o corpo, a mente e o espírito. Não saia daí, porque a gente vai descobrir como equilibrar essa balança de forma simples e prática. Te espero no próximo bloco. E aí, voltamos! Na primeira parte, a gente desvendou o poder dos hábitos e a forma como o nosso cérebro, espertinho, cria atalhos para nos guiar. Agora, vamos colocar a mão na massa, ou melhor, a mente na rotina. Chegou a hora de falar sobre os 3 pilares que sustentam uma vida extraordinária: o corpo, a mente e o espírito. Acredite, negligenciar um deles é como tentar andar com apenas 2 pernas. Você até pode ir, mas a jornada vai ser bem mais difícil e desequilibrada. E o pior, a gente vive numa sociedade que nos empurra para sermos bons em uma coisa só, ignorando o resto. É como se ter uma carreira de sucesso fosse o único pilar que importasse. E a gente sabe que não é bem assim. A gente vive em uma era de paradoxos. Temos mais acesso a informações sobre saúde do que nunca, mas, ao mesmo tempo, somos uma das gerações mais sedentárias e com os piores hábitos alimentares. A verdade é que nosso corpo não é uma máquina que a gente liga e desliga. Ele é o nosso templo, a nossa base de operações. E se a base está fraca, tudo desmorona. Mas calma, não tô falando para você se tornar um maratonista da noite pro dia ou viver de folhas. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser consistente. Pequenas ações, grandes resultados. Pense assim: qual é o custo de não cuidar da sua saúde? A gente adia a academia porque está cansado, come fast food porque é rápido e bebe refrigerante porque é gostoso. A recompensa é instantânea. O problema? A conta chega depois, e ela é sempre mais alta do que a gente imagina. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o sedentarismo é a 4ª principal causa de morte no mundo. 4ª? Isso é assustador. E a boa notícia é que a solução não precisa ser radical. Que tal começar com uma caminhada de 15 minutos? Ou então fazer 10 agachamentos enquanto o café está passando? A ideia é inserir o movimento no seu dia, de forma que ele se torne tão natural quanto escovar os dentes. E a alimentação? A gente não precisa ser nutricionista para saber que ultraprocessados fazem mal. Mas a tentação é grande, eu sei, e a indústria sabe disso. Eles criam produtos para serem irresistíveis, com recompensas imediatas de sabor, cheiro e textura. Mas o que acontece com a gente a longo prazo? O cansaço, a falta de energia, a irritabilidade, a dificuldade de concentração, tudo isso está diretamente ligado ao que a gente coloca para dentro do corpo. E aqui vai uma dica de ouro. Em vez de focar no que você não pode comer, foque no que você pode adicionar. Adicione uma fruta no café da manhã, uma salada no almoço, beba mais água. Aos poucos, os hábitos saudáveis vão substituindo os ruins e você nem vai sentir falta. A nossa mente é como um jardim. Se a gente não cuida, a erva daninha toma conta.
E o nosso jardim mental está sendo bombardeado 24 horas por dia. Notícias ruins, redes sociais que geram comparações, a pressão por ser produtivo o tempo todo. Tudo isso gera um estresse constante, que se não for gerenciado, pode levar a problemas sérios, como a ansiedade e a depressão. E a gente, na nossa ingenuidade, acha que é forte o suficiente para ignorar tudo isso. A gente não é. Mas a boa notícia é que, assim como a gente treina o corpo, a gente pode treinar a mente. A meditação, por exemplo. Um hábito que há pouco tempo era visto como algo místico, hoje é comprovado cientificamente como um poderoso aliado na redução do estresse e na melhora da concentração. E não, você não precisa se sentar em uma montanha por horas. 5 minutos de meditação por dia já fazem uma diferença brutal. Que tal começar com 3 minutos? Apenas sente-se, em silêncio, e preste atenção na sua respiração. Quando a sua mente começar a divagar, e ela vai, apenas a traga de volta, sem julgamento. Outra forma de fortalecer a mente é através da leitura. A gente vive em um mundo de vídeos curtos e textos rasos. Ler um livro é um ato de resistência e um presente para o nosso cérebro. Aumenta o vocabulário, melhora a concentração, estimula a criatividade e, de quebra, nos transporta para outros universos. Que tal trocar 15 minutos de redes sociais por 15 minutos de leitura? Ouça-me bem. O conteúdo que você consome molda a sua mente. Qual conteúdo você tem consumido ultimamente? E aqui não estou falando de religião, estou falando de propósito, de conexão, de algo que nos transcende. Quando a gente vive apenas no modo automático, cumprindo tarefas e correndo atrás do dinheiro, a gente perde a essência da vida. A gente se desconecta do nosso propósito, do que realmente nos motiva. E a falta de propósito é um dos maiores geradores de vazio e insatisfação. Como nutrir o espírito? Através da gratidão, por exemplo. A gente vive reclamando do que não tem, mas se esquece de agradecer pelo que já tem. O simples ato de listar 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias pode mudar a sua perspectiva e te dar mais resiliência para enfrentar os desafios. Outra forma é através da conexão humana. Em um mundo de conexões virtuais, a gente se esquece da importância do olho no olho, do abraço, da conversa sincera, ligar para um amigo, visitar um familiar ou até mesmo fazer um trabalho voluntário. Atos de bondade, por mais simples que sejam, nutrem a nossa alma. A vida extraordinária não é sobre fazer coisas extraordinárias o tempo todo. É sobre fazer coisas pequenas e consistentes nos 3 pilares: corpo, mente e espírito. É sobre a jornada e não o destino. E a sua rotina é a estrada que te leva a essa jornada. A pergunta que eu te faço é: qual desses pilares você tem negligenciado? Pense nisso e nos conte nos comentários. E claro, prepare o seu dia seguinte. Olhe sua agenda, separe a roupa, organize a cozinha. Acordar com tudo pronto é como começar o jogo já com uma vantagem: proteger seu tempo de ouro. A sua hora de ouro não pode ser negociada, ela é sagrada. Avise sua família, seu parceiro, seus amigos. Diga a eles que essa 1 hora é para você e que você não pode ser interrompido, a não ser em caso de emergência. A gente protege o tempo dos outros o tempo todo, por que não proteger o nosso? A verdade é que se você não proteger seu tempo, ninguém vai proteger. E a ironia é que ao se dar essa hora, você se torna uma pessoa melhor para os outros, com mais energia, mais paciência e mais presença. E agora para a promessa que eu fiz lá no começo. Eu disse que revelaria algo importante. E aqui está. A vida extraordinária não é sobre grandes eventos, mas sobre a soma de pequenos atos diários. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser consistente. A jornada para uma vida extraordinária não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona. Haverá dias em que a gente vai falhar, em que a gente vai querer desistir. E tudo bem. O importante é o que a gente faz no dia seguinte. A gente não precisa ser perfeito, a gente precisa ser um pouco melhor do que era no dia anterior. A pergunta que eu te faço e que quero que você leve para a vida é: se a sua rotina hoje é o que está te levando para o futuro, para onde você está indo? Pense nisso. Lembre-se, a sua vida é a sua obra de arte. E os seus hábitos são os seus pincéis. Não use os pincéis de qualquer jeito. Pinte uma obra-prima. E a gente está aqui, no canal Viva Melhor Agora, para te dar as tintas e as técnicas. Então, se ainda não fez, inscreva-se e ative o sininho. E deixe o seu like se essa mensagem ressoou com você. Obrigado por estar aqui. E lembre-se, a vida que você sonha está a apenas um hábito de distância.